Boa noite, gente. Estamos em mais um podcast Galeria Marajó. Nós estamos aqui hoje com o CRED Marajó, Centro de Referências em Direitos Humanos. Estamos aqui com o George, também com a Ana Luísa, que estão hoje representando. E eu acho que é uma curiosidade de todo o povo marajoara saber quem é o CRED. A gente sabe que tem pouco tempo de inauguração, nós vimos aí nas redes sociais. Nós gostaríamos de saber de vocês quem é o CRED Marajó, o que é o CRED Marajó, quem são vocês? Acho que é uma novidade para todo o povo marajoara. Muita gente não sabe nem o que é, nem o que faz, onde atua, e a gente trouxe vocês aqui justamente para esclarecer essas dúvidas. Bom, Raíssa, primeiramente agradecer o espaço. É um espaço muito importante para que a gente possa esclarecer a população do Marajó, que somos de fato, que vemos fazer, quais são nossos parceiros nesse processo, né? Então, o Centro de Referência em Direitos Humanos do Marajó é uma demanda que surge a partir da população do Marajó, diante das violações de direitos humanos que nós encontramos no território do Marajó, seja por território, seja por saúde, seja por educação, seja por acessibilidade, por acesso, né? Então, diante das violações de direitos humanos que a gente tem, né, aqui no Marajó, em especial, o Centro de Referência em Direitos Humanos ele foi pensado a partir de pessoas daqui do próprio Marajó e foi se estabelecendo parcerias e parceiros, né, nesse processo, desde o pensamento até a sua concepção. Então, o centro surge a partir dessa demanda da população marajoara, né? E aí, como é que começamos a pensar direitos humanos para o Marajó a partir de Brasília, né? Então, o governo federal, na época, tínhamos o professor Assis, chamou a professora Paula Arruda, da Universidade Federal do Pará, que é uma professora de Direito, Estudos de Ciências Jurídicas, né, que é daqui do Marajó, que mora aqui, para que ela pudesse pensar esse espaço, né? E junto nós começamos a elaborar conversas com a população, como é que seriam esses serviços, o que a gente poderia atuar e como a gente poderia chegar nesse território. Quando nós criamos, então, o plano macro, né, que a gente chama de plano de trabalho, a gente apresenta, a Universidade Federal do Pará apresenta ao seu órgão, né, de chamamento, que é o governo federal, né, através do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E aí passa o processo, o projeto por alguns ajustes, adaptações, né? E a gente tem, hoje o Centro de Referência é uma parceria institucional entre o Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal e a Universidade Federal do Pará, né? Que é quem está executando o TED, que é o recurso que o Governo Federal ele encaminha para que a universidade possa executar a política pública aqui na base. Nós, apesar de estarmos com o nosso prédio inaugurado há mais ou menos um mês, né, Ana Luísa? Há um mês, a gente ainda está em fase de adaptação, de realocação de alguns serviços internos, mas nós já estamos funcionando. Dentro do nosso espaço, a gente tem atendimentos ao público, né? Então, a gente vai atender todas as situações de violação de direitos humanos, né, em especial a criança, o adolescente, ao idoso, as pessoas as comunidades tradicionais aqui do Marajó, né, trabalhar em parceria com a rede multidisciplinar de direitos humanos, CRAS, CREAS, SUAS, enfim, uma infinidade de serviços à nossa população, né? Então, nós hoje somos essa parceria do governo federal e a Universidade Federal do Pará, né? Então, a gente pensa um espaço de uma política pública que pode formar cidadãos com educação em direitos humanos. A gente vai fazer acolhimento às pessoas no nosso espaço. Nós temos na nossa rede uma assistente social, a gente tem uma psicóloga que está para fazer acolhimento a qualquer vítima de violação de direitos humanos. Nós temos também, vamos ter na nossa rede um advogado para prestar serviços jurídicos à população. Todos os serviços serão oferecidos de forma gratuita, né? Então, nós vamos acolher as violações a partir da demanda da população e vamos fazer os encaminhamentos e acompanhamento dessas violações a partir dos órgãos que são competentes, né? A gente não tem competência para litigar
violações de direitos humanos que tange a violência contra, por exemplo, da Maria da Penha. Mas a gente sabe que a Polícia Civil tem essa prerrogativa, né? A partir da DEAN, da DEACA, quando é da criança e do adolescente. Nós, ao recebermos uma denúncia, de repente a mãe não se sente à vontade, com medo de repente de estar no lugar, nós vamos fazer esse primeiro acolhimento, vamos fazer o encaminhamento quando for preciso e vamos fazer o acompanhamento dessa vítima nesse processo, para além de outras coisas. Agora, uma pergunta pertinente, né, e algo que a minha cabeça fica aqui. A gente sabe que vocês atuam o quê? Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, nós atuamos Ponta de Pedras, Muaná. Toda a região do Marajó, não? Não, nós vamos atuar, a UFPA tem polos em 2 campos, né? Que é Soure e Breves. Então, nós vamos ter um polo em Soure, que já está implementado, né, atualmente, e nós vamos ter um polo futuramente no campo de Breves. Entendi. Né? O campo de Soure vai atuar nessa região dos campos aqui, Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Muaná, e Chaves, né? E Santa Cruz do Arari, nesses 7 municípios. Aí a gente pensou, mas atuar como? Como é que um centro está instalado aqui? Vai atuar em Santa Cruz, que fica a 8, 9 horas. Nós temos uma política de agente de etnodiversidade, onde nós temos um agente de etnodiversidade, que é um agente público, vinculado ao centro de referência, que é desse município que está lá, fazendo o acompanhamento dessas políticas públicas e das violações de direitos humanos dentro desse território. Então, esses municípios, eles não estão descobertos pelo centro de referência. A exemplo disso, nós estamos aqui com a Ana Luísa, que é uma agente de etnodiversidade, né, do município de Soure. Então, ela tá aqui na sede do nosso centro, mas ela atua como articuladora das redes, né, das associações, por exemplo, de mulheres, de religiões de matriz africana, de igrejas, né, de crianças, de adolescentes, escola, ou seja, ela vai estar mapeando as associações de bairro, né, ouvindo as demandas locais. Assim também tem em cada um desses municípios um agente público vinculado ao centro de referência. Agora eu quero ouvir da Ana Luísa, como é que isso será na prática, Ana? Boa noite. Eu queria primeiramente te agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui tendo esse espaço de diálogo com a comunidade, de extrema importância. E a gente sabe que o nosso Marajó, ele tem algumas violações de direito, né? A gente é muito rico em paisagem, em turismo, em várias coisas. A gente sabe também que não são só coisas ruins, né? Mas a gente sabe que existem algumas demandas que elas precisam ser fortalecidas. Tanto que foi uma demanda que ela veio da sociedade civil para o Ministério de Direitos Humanos, né? Foi um pedido da sociedade para com o Ministério e foi um pedido que foi atendido. Então, foi pensado, quando o Centro de Referência de Direitos Humanos ele foi pensado para não ser um órgão que viesse de cima para baixo, algo que já fosse articulado lá em cima e viesse formulado para a gente, que a gente sabe que quando a gente fala de Marajó, não é um Marajó singular, são os Marajós. Sim, verdade. Em plural, né? Então, por mais que a gente esteja próximos um do outro, por exemplo, o Soure está muito próximo de Cachoeira. É por isso que é um arquipélago, né? São várias ilhas em uma ilha. Exatamente. Esse rio é a minha rua, né? Então, a gente tem uma pluralidade muito grande, né? Soure, por mais que esteja muito próxima de Cachoeira, são só 100 quilômetros de distância, mas a gente tem uma diversidade de cultura, de demandas muito grande. E aí, esse foi o motivo da gente se preocupar em ter um agente de etno em cada município. Porque, por mais que eu conheça muito bem as demandas de Soure, eu sou marajoara raiz, né? Criada no leite da búfala. Tirada direto da teta. Exatamente. Mas aí a gente, né, sabe que Soure tem suas demandas e Cachoeira do Arari, por mais que seja um município próximo, tem outras demandas totalmente diferentes. Então, é muito mais fácil uma pessoa que esteja localizada lá entender e articular essas demandas do que eu que moro em Soure. Não é a minha realidade. Por mais que nós sejamos todos marajoaras, não é a minha realidade. E assim, o programa de agente de etnodiversidade, ele veio justamente para isso, para conseguir atender essas demandas. Aqui em Soure a gente está num período de mapeamento, né? Eu e a Paola, que
A Paola, que não está aqui nesse momento, mas eu sei que ela gostaria muito de estar, minha companheira de trabalho direto, a gente está fazendo esse levantamento das igrejas, tanto as católicas quanto as evangélicas, todas as associações de mulheres, associações religiosas, né, todas as religiões, inclusive as de matriz africana, a pagelância. A gente sabe que essa é uma memória que a gente precisa fazer o resgate, e não só não exatamente resgate, acho que não seria a palavra certa, mas a gente precisa trazer essas pessoas, esse segmento da sociedade, centro do debate. Exatamente, para o centro do debate. E não continuar. A gente sabe que há uma marginalização muito grande das regiões de matriz africana e da pagelância. E aí o que a gente está tentando fazer é colocá-los como protagonistas dentro desse debate. E aí a gente está fazendo um mapeamento, fazendo a identificação de possíveis violações de direitos humanos, para a gente conseguir chegar para o centro, né, para a nossa equipe técnica, que é composta pelos nossos coordenadores, a nossa psicóloga e a nossa assistente social, e conseguir encaminhar essas demandas, levá-las à frente. E ver também o que a gente precisa hoje. De repente, por exemplo, a gente tem um número de pescadores muito grande no nosso município. Então, o que esses pescadores eles precisam que a gente possa auxiliá-los? De repente, a gente sabe que está tendo... Acesso a serviços pequenos, né? Exatamente. A gente sabe que está tendo toda uma mudança em relação à utilização da plataforma Gov, né? E aí é uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, identificado, essa interação tecnológica, esse avanço na tecnologia, na utilização da plataforma. E aí são coisas que a gente já está começando a pensar em formas de sanar algumas deficiências que é de praxe, né? Existe no poder público, e a gente precisa estar atento a essas demandas. A gente, para complementar aquilo que a Ana fala, a gente sabe a importância dos centros religiosos, né? Quando eu falo igrejas, terreiros, centros de umbandas, assim. Muitas das vezes eles fazem acolhimento de inúmeras pessoas, que pode ser, e é uma parte aquele acolhimento espiritual, do ponto da oração, da prece, da reza, mas também que pode ser proveniente de uma violação de direitos humanos no território. Então, a importância do agente de etnodiversidade na articulação desses segmentos é trazê-los para que a gente possa ser um instrumento garantidor dos direitos das pessoas que também ali vão procurar, né? Por parte dos líderes religiosos, a parte que lhes cabe, que é a parte espiritual, acolhimento espiritual, mas de repente pode ter também ali um acolhimento por parte daquele ministro religioso de uma violação de direitos humanos, e que a gente, quanto centro de referência, pode estar atento para ser um órgão parceiro, para fazer os encaminhamentos necessários quando houver, né? A gente sabe da importância. Nós, quando tivemos na nossa itinerância, em alguns municípios, nós deparamos, por exemplo, com pastores que nos procuraram e disseram, às vezes a jovem chega aqui chorando, que sofreu um abuso sexual, a gente não sabe para onde encaminhar. E também às vezes falta aquela... Não é empatia, porque eu ainda acho que as igrejas, né, não só a igreja evangélica, como a igreja católica, hoje a pagelância também, que muita gente se trata de alguma forma ali dentro, como também nos terreiros, a gente já teve oportunidade de estar prestando alguns serviços e vendo de perto essa vivência de um pai de santo, uma mãe de santo, junto a um pajé. E às vezes falta esse discernimento de uma mãe, de um pai de santo, ou de um pastor, ou uma pastora, de como falar com essa pessoa que foi abusada, ou de como falar com essa pessoa que passou por maus tratos, ou coisa do tipo. Então, eu creio que é para isso que vocês estão aqui, né? Sim, com certeza. Eu não estou dizendo que os pastores não sabem encaminhar, né? Não é esse o caso, não estenda mal. Não, mas, por exemplo, esse foi um caso que nós encontramos, mas pode ser que tenham outros também semelhantes, né? Claro que grande parte vai saber, grande maioria. Mas porque tem um susto, né? Quando esse líder vem me procurar falando, poxa, às vezes a gente encaminha, assim, a gente manda, olha, procura a delegacia, né? Etc, mas a gente não sabe, de repente pode ter um órgão específico, né? Eu falei, tem.
Falei, tem. Né? O primeiro órgão que faz o acolhimento do menor nessas vulnerabilidades é o Conselho Tutelar. Né? Então, nós deparamos com essa realidade. E nós ficamos pensando, poxa, será que é a realidade desse pastor? Pode ser a realidade de outros líderes religiosos. Né? Na deficiência, de repente, de não ter ali naquele espaço, naquele local, um acesso a essa justiça. E aí o centro pode estar ali como uma plataforma, como um meio de alcance a essas políticas públicas que nós temos dentro da nossa rede. Agora sim, a gente talvez as redes sociais, elas estão aí para nos informar, mas às vezes elas acabam mais nos desinformando do que informando. Os cortes virais de TikTok, de podcasts, que vai para o Instagram, que vai para as redes, cai aí um corte de 30 minutos de uma conversa que é de 1 hora e acaba muitas das vezes distorcendo o real, daquilo que é real, né? Então, muitas pessoas elas já acabam tendo esse certo preconceito quando se fala direitos humanos. Porque os direitos humanos ele vai defender o bandido, ele vai defender o menor infrator, ele vai defender, enfim. Eu quero que vocês me respondam, na teoria e na prática, o que são os direitos humanos? Eu gostaria muito de te agradecer por essa pergunta. Hoje mesmo, não foi, Ana? A gente estava conversando a respeito disso. Que a palavra de direitos humanos ela foi marginalizada por recorte. As pessoas têm um recorte do que é os direitos humanos. E elas têm acesso aos direitos humanos diariamente. Diariamente. Então, quando nós pensamos em direitos humanos, o Estado brasileiro, ele fomentou durante toda a sua história violações de direitos humanos. Né? E se ele fomentou, ou seja, se ele financiou as violações de direitos humanos, cabe a ele dirimir através de política pública. Vou dar um exemplo na praxe. Hoje nós temos a lei de política de cotas para a pessoa negra. Aí a pessoa, por que tem que ter? Mas por que essa política surge? Porque ao longo da história as pessoas negras foram cerceadas de ter direito à educação. Só quem tinha 100% da cota eram as pessoas brancas. E quem fomentou isso? O Estado brasileiro. E se o Estado brasileiro fomentou a desigualdade entre as raças, cabe a ele dirimir a igualdade também essas raças, criando uma política pública de cotas para equiparar, né, o acesso à educação no ensino superior às pessoas, né, as pessoas. Então, por exemplo, quando você vai, eu estou dando exemplos de direitos humanos que eu tive na praxe, não existia de forma geral, específica, uma lei que protegia as mulheres. Existia uma lei que protegia a dignidade humana, mas não a dignidade humana na sua especificidade, na condição de mulher, na condição de LGBTQIA+, e assim sucessivamente. Né? Então, pensa-se políticas públicas para as mulheres, pensando, a sociedade passa a pensar especificamente, não existe o número de mulheres que estão sendo violentadas no seu direito da vida, da integridade, e que elas não estão sendo violentadas porque elas são seres humanos, elas estão sendo violentadas porque elas são mulheres. E aí o Estado brasileiro cria medidas que protegem a vida dessas mulheres. Como é que isso se chama? Direitos humanos. Né? Ele vai trabalhar a dignidade. Direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. É quando o Estado brasileiro trabalha a dignidade da pessoa humana, trata o ser humano, independentemente da cor, da raça, da religião, da opção sexual, de forma igual. Independente se essa pessoa matou, roubou, estuprou. Tem que sofrer as sanções na medida da lei, porque existe uma lei que vai, se um cidadão, qualquer que seja, comete um crime, ele precisa ser contido pelo Estado, porque ele é um ser humano que oferece um risco, mas ele tem que ter dignidade. Né? Dignidade. E aí é muito importante, agora conversando com a Ana mais cedo, né? Eu estava vendo uma reportagem de um senhor que passou 10 ou 12 anos preso por um crime que não cometeu. Né? Eu vi um caso de pessoas que morreram acusadas de um crime que não cometeram. Que a investigação, ao proceder,
e chegaram lá ao final e descobriram que não era aquele infrator. Então, o Estado precisa garantir dignidade. Os direitos humanos não é só isso. Direitos humanos é uma série de direitos que a gente vê no dia a dia, quando a gente não é impedido de ir e vir, o direito de protesto, o direito de falar o que se pensa, né? De falar o que se pensa sem ofender a dignidade e o outro, sem ser uma fala criminosa. Então, se o criminoso ele comete um crime, ele tem que ser preso no rigor da lei, como a lei determina. Mas que essa prisão tem ritos para acontecer. Né? Tem aquele ser humano, né, precisa ter dignidade naquele ato da prisão. Né? Então, não pode uma pessoa presa, algemada, não oferece naquele momento, por exemplo, nenhum tipo de perigo para os agentes públicos, ainda assim, depois de presa ou algemada, sofrer de repente inobres como é que eu posso dizer, corte, viola, não há necessidade do excesso, né? Tem não aconteceu até nos Estados Unidos, por exemplo, um senhor, George Floyd, né, acredita? Que já tinha sido detido, já não oferecia mais nenhum recurso, né? Eram 5 ou 6 agentes, não lembro, para contê-lo e acabaram sufocando até a morte. Então isso não é justiça, isso não como é que eu posso dizer, a dignidade dele no direito a um julgamento justo, porque existe um julgamento, as pessoas precisam ter direito, né, a cometer um crime, pague-se pelo seu crime, mas precisa ter, não vou dizer segunda chance, de ter vida para de repente ter uma suposta segunda chance. Né? A gente não pode pensar no Estado que mata por qualquer infração, não, mas por infração, cometer um ato, tem que matar. Né? Então, eu não penso por aí, eu acho que todo mundo precisa cumprir o que diz a lei, existe uma legislação que precisa ser cumprida, só que ela precisa ser cumprida para qualquer cidadão, né? Para qualquer cidadão com dignidade. Né? O mesmo impacto que alguém que rouba uma galinha no bairro da Matinha faz, o que desvia milhões de recursos públicos faz, até mais, até maior. Sim. Né? Porque é saúde, educação. Mas será que são tratados da mesma forma no ato da prisão? Né? Será que eles são tratados da mesma forma? Porque há uma discrepância econômica entre eles. Né? Então, precisa ali equiparar. Né? Eu acho que o direito humano está para dar dignidade a todas as pessoas, independente. Certo. E quando a gente fala em Marajó, a gente sabe que o Marajó, ele esteve, né? Já esteve, está de novo no centro, no olho do furacão, com polêmicas, né? A última polêmica todo mundo sabe do búfalo. Mas antes disso se falava em Marajó por conta da violência sexual contra meninas. A gente sabe que isso não é algo que é da nossa região, é para o outro lado do Marajó. Nessa situação, os direitos humanos, CRED, né, ele vai... Suponhamos que essa situação fosse Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz, como que o CRED iria agir em torno dessa situação? Eu não acompanhei o do búfalo, não sei nem do que se trata. Nem vale a pena. Não sei muito do que se trata. Né? Eu ainda sou um pouco analógico do ponto de vista da tecnologia. Melhor coisa, tá limpo, não tá toxicado. Não acompanho todas as informações. As violações contra criança e adolescente é uma realidade em todo o território nacional. Não é uma realidade somente do Marajó. Né? Ela acontece também aqui, também em Salvaterra. Né? Se a gente for fazer o mapeamento, a gente vai encontrar, sim, né? Nós, quanto Centro de Referência em Direitos Humanos, a gente está para dar assistência quando demandados. Né? Existem órgãos, claro, de competência para tratar dessas demandas. Né? Mas pode ser que ela chegue por nós, por meio do Disque 100, por exemplo. Nós já fomos acionados, por exemplo, por meio de Brasília. E aí disponibilizar o Disque 100 para as pessoas. Né? É um canal de denúncia do governo federal,
né? Então, de repente, eu tenho medo de procurar a delegacia, eu tenho medo de procurar, né? Às vezes as pessoas têm receio de procurar determinados órgãos, né? Temos o Disque 100, né? Aqui de Soura nós já recebemos uma demanda que foi para Brasília, e Brasília já nos comunicou para que a gente possa fazer o mapeamento e o acompanhamento das violações de direitos humanos no território aqui dentro do Marajó. Então, as pessoas podem nos encontrar também pelo Disque 100, no nosso endereço aqui, e a gente está para atuar a partir da demanda. A sociedade precisa nos comunicar. Agora, é claro que nós vamos atuar com formações, né? Com formações para criança, para adolescente, né? Para ensinar, para educar, quando identificar uma violação de direito, né? Ao seu direito quanto criança, quanto menor, né? Então, eu acredito na educação como caminho de promoção aos direitos humanos e às pessoas da Ilha do Marajó. Então, a gente pensa muito na educação como um instrumento de promoção dos direitos humanos no território e como combate, né, a esses costumes que acontecem muitas das vezes em nosso território. E é aquilo que eu digo, o Marajó é uma infinidade de riquezas, né? A gente tem as nossas dificuldades, como qualquer outro lugar do país tem, né? Nem todo lugar é perfeito, mas a gente também tem potencialidades, tem cultura, sabe? Tem moleque aí muito bom de muita coisa, sabe? A gente vê isso no nosso dia a dia e que precisa muitas das vezes por oportunidade, né? Oportunidade para crescer, para mostrar seu talento, e a gente espera, quanto centro de referência, trabalhar, fomentar ainda mais a esperança no coração do povo marajoara. Com certeza. E para quem que é o CRED? Olha, o CRED hoje é para todo e qualquer público que está nessa situação de violação de direitos humanos. Criança, adolescente, mulheres, idosos, né, comunidades tradicionais, extrativistas, de repente tem violação ao território dessas comunidades. Nós estamos ali também para prestar esse suporte, seja do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da assistência, na assistência do ponto de vista do acesso a políticas públicas para aquele território, né, seja da assistência também jurídica, que aquela comunidade possa estar precisando, né, seja da assistência no sentido da educação. Então, a população LGBTQIA+, né, igrejas, terreiros, associações de maneira geral, o centro é essa porta aberta para todos os públicos. Como é que vocês conseguem abordar todo os terreiros agem de uma forma, a igreja age de outra forma, LGBTQI age de outra forma? Como que vocês conseguem ter esse jogo de cintura para lidar com cada público? Isso é maravilhoso. Primeiro porque a gente tem uma equipe né? Além de ser massa, uma equipe multidisciplinar, e que a gente, dentro do nosso espaço, do nosso ambiente, a gente aprende a respeitar a todos os públicos. A gente sabe que tem doutrinações diferentes, né? A gente não pensa, pelo menos nesse primeiro momento, reunir todas as religiões para discutir religião, porque cada um... Até porque nem cabe, né? Cada um tem uma doutrina, cada um tem um dogma, cada um... A gente não pensa nessa perspectiva, mas a gente tem, sim, especialistas que sabem lidar com cada um desses públicos, né? Claro, sempre respeitando suas especificidades, aquele território que a gente está adentrando, né? Seja igreja, seja terreiro, seja qualquer espaço espiritual, de associação, de comunidades, a gente vai ter uma equipe preparada para lidar e ouvir esse público específico. Calma que dando o trio Tonhão. Pastor, pra quem não sabe, o Jorge é pastor, tá? Então, de vez em quando vem Jorge, pastor. Uma das funções. Jorge, tem quanto tempo que o CRED está funcionando? Com nossa equipe multidisciplinar, nós temos um mês. Um mês. Dentro desse um mês, como é que está a demanda? Como é que está o serviço? Qual o caso que vocês já pegaram que marcou esse primeiro mês de CRED dentro da nossa cidade? Nesse primeiro mês, nós estamos fazendo o primeiro mapeamento, né? Fazendo conhecer. As pessoas precisam conhecer o nosso espaço.
né? A gente inaugurou, mas de estar num lugar onde a gente precisa saber que... E aí, esse espaço que você está nos proporcionando é importante, porque as pessoas vão passar a ter acesso a nós. Então, o nosso objetivo nesse primeiro mês de funcionamento foi visitar, a partir dos agentes de etno, as associações, as igrejas, as comunidades, para nos apresentar e oferecer os nossos serviços, né? A gente já recebeu algumas demandas, é claro que a gente não pode falar sobre muitas delas, porque se trata de demandas de natureza específica, que leva a zelo, né? Existe proteção aos dados e aos casos, mas a gente tem já casos, por exemplo, de violência contra a mulher, né? Onde a mulher tinha medo de procurar a delegacia, então nos procurou como primeiro porta-voz, né? E ali a gente vai fazer primeiro o acolhimento daquela vítima, ela vai passar ali pela equipe multidisciplinar. Quando não quiser ir, nós vamos até a casa, né? Como aconteceu agora, recentemente. Então, a gente já teve um pequeno caso, para além desse primeiro momento, ser um momento de formação, né, aos nossos profissionais que estão chegando, né, que eles vêm de diversas redes, então a gente está chegando. Hoje nós tivemos o final de uma formação, né, na universidade, com o Ministério, né, que tratou sobre como combater as violações de direitos humanos a crianças e adolescentes com ou sem deficiência no Marajó, onde nossa equipe multidisciplinar esteve ali se preparando, ouvindo, aprendendo para lidar justamente com esses públicos. Então, vamos ter outras formações com o povo de terreiro, enfim. Então, nós, hoje, nesse primeiro mês, nossa primeira missão é fazer com que a sociedade nos conheça, através do seu podcast, através dos nossos folder que nós estamos indo nos instrumentos, como o Conselho Tutelar, CRES, Ministério Público, que a gente vai trabalhar todo o conjunto, né, como um órgão, né, de proteção também. E aí a gente pensa está acreditando que a partir do mês que vem a gente começa já a receber demandas, que a sociedade vai passar a ter acesso às informações e vai nos procurar. Nós já fomos procurados por uma comunidade que está passando também por um processo de violação ao território, né, violação física, psicológica, e a gente já está agindo para prestar toda a assistência a essa comunidade. Entre outros casos, mas que não vem ao caso nesse primeiro momento, que tem casos delicados que a gente precisa manter a discricionariedade. Mas a gente está disponível lá para atender a população, seja pelo Disque 100, seja no nosso endereço local, a gente está à disposição. Ana, onde é que a gente pode encontrar vocês? A gente está localizado, né, lá onde era o antigo Tombo do Jutaí, bem no começo da Quinta Rua, São Pedro, né? Às margens do Rio Paracauari. Então, querendo, nós estaremos lá disponíveis. E assim, Raíssa, já pegando o gancho do que o Jorge estava falando e do que tu estás falando, eu sei que às vezes o nosso povo ele é um pouco... Nós, marajoaras, somos um pouco acanhados, né? A gente tem visitado algumas associações e é uma escuta que tem repercutido em vários pontos diferentes, de que às vezes as pessoas vão em alguns locais que deveriam atendê-los e acabam se sentindo deslocados. Então, é até um convite que eu faço aqui para o povo marajoara, e por mais que nós tenhamos um pouco dessa barreira com o institucional, às vezes de ter um pouco de receio de procurar, não, no caso do CRED, não uma autoridade, né, mas um instrumento que está lá para servir o povo marajoara. Então, até faço esse convite, que mesmo que vocês não tenham, por exemplo, eu não tenho uma demanda específica, eu não tive nenhum direito violado, mas convidá-los também a conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa equipe, entender o nosso funcionamento, porque, de repente, assim, eu não sofri nenhum tipo de violação de direito, mas, de repente, meu vizinho, ele sofreu, entendeu? E aí, de repente, você conhecendo o nosso trabalho, entendendo como é que o CRED funciona, como é que as coisas estão operando lá, você possa ser um multiplicador desse conhecimento, você possa levar esse conhecimento de que nós estamos lá para atendê-los para outras pessoas, nós estamos de portas abertas, inclusive, é uma coisa que eu tenho reforçado, eu e a Paola temos reforçado com as pessoas, com a sociedade civil a qual nós temos mapeado, é que o CRED ele é um instrumento para o povo,
para a comunidade. Então, que nós consigamos ter esse sentimento de pertencimento, de saber que aquilo ali é um espaço nosso e que nós possamos tomar conta daquilo. Entendeu? Para a gente mostrar para o governo que foi feito um investimento aqui e que esse investimento está tendo uma utilidade para o povo marajoara, porque a gente sabe que é preciso. E por mais que a gente tenha essa barreira com o institucional, essa barreira ela precisa ser quebrada e a gente está muito disposto, a nossa equipe multidisciplinar, os nossos agentes de ética, a gente está muito disposto a quebrar essa barreira entre a instituição e a comunidade. Não é nosso intuito reverberar, né, prolongar esse sentimento de distanciamento que a gente tem dos órgãos públicos. A gente quer que a comunidade ela faça parte da construção do centro. Que vocês estejam lá para falar, olha, Ana, Georgia, eu acho que a gente deveria procurar dar uma atenção para as crianças, ou dar uma atenção para o pessoal do LGBTQIAPN+, eu acho que dá para a gente fazer um mini curso, uma formação, a gente quer ouvi-los. A gente não só quer ouvi-los, como a gente tem essa necessidade de ouvi-los, de que a comunidade, de que a sociedade sourense e marajoara faça parte da construção do nosso centro de referência. A gente também, hoje a população do Marajó tem um ponto do governo federal aqui, direto com a política pública. Que pela pública. primeira vez, né? Entendeu? Então, a ministra veio, nós entregamos agora uma lancha aqui para todos os municípios, né, do Marajó, para acesso, para acessibilidade para os conselhos tutelares. A gente pensa outras parcerias com outros ministérios que a gente pode chamar, né? Então, hoje a gente é essa ponte entre o arquipélago do Marajó e o governo federal a partir da universidade, né? Então, está para ouvir, está para articular também, né? E colocar como órgão parceiro dos órgãos das prefeituras e assim sucessivamente, né? Que acho que a gente pode fazer, a gente tem esse poder de articulação, né? Não de execução da coisa, mas a gente tem o poder de articulação, de pensar junto com as pessoas, com os prefeitos, com os órgãos, coisas melhores para a nossa ilha. Se nós estamos aqui finalizando, eu gostaria de deixar o microfone de vocês para alguma informação adicional, caso a gente tenha passado, batido. Enfim, fiquem à vontade. Bom, passar para agradecer, né, essa oportunidade, por esse espaço de acolhida que você está fazendo para o Centro de Referência. Dizer para a população do Marajó que nós estamos ali no São Pedro, na Quinta Rua, no antigo tombo do Jutaí, de portas abertas para recebê-los, para ouvi-los, né? Seja não só para ouvir demandas, como a Ana falou, mas também para ouvir ideias, para pensar um espaço cada vez melhor a partir do olhar, ainda continuando a partir do olhar e da visão do povo marajoara. Eu vou colocar a Universidade Federal do Pará, o governo federal à disposição do povo marajoara no acesso à justiça e à cidadania dentro da nossa ilha do Marajó. Acho que é isso. Ana? Eu gostaria também de agradecer, né, Raíssa, aí o espaço que você abriu para a gente. Eu espero que essa seja uma parceria com certeza, a partir de agora, de longa data, né? E queria fazer uma convocatória mesmo à população marajoara para a gente estar conhecendo e tomando conta desse espaço. É de extrema importância a gente ouvi-los e a gente construir o que se pensa em direitos humanos juntos, sabe? A gente tem uma ideia, como a gente esteve conversando, né? Muito errônea do que é direitos humanos. E a gente está lá disponível para acolhê-los, para recebê-los e explicar para vocês como é que vai ser o funcionamento do centro. A gente está lá das 8 às meio-dia e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, tá? Mas se tiver alguma demanda espontânea, também tem o Disque 100, né, Jorge? Que é um instrumento do governo federal. Vocês podem estar ligando qualquer tipo de violação. E aí eles encaminham para a gente ou para o instrumento que seja mais adequado no momento. Mas eu quero agradecer imensamente, não só a você, mas todos os espectadores que tiraram um tempo aqui para estar ouvindo a gente e convidá-los para conhecer mais um pouco aí o nosso trabalho. Que legal, nós ficamos lisonjeados por termos aqui pessoas do nosso governo federal que olharam para o nosso espaço e pensaram, caramba, a gente pode divulgar o nosso trabalho
no podcast. Então, fiquem à vontade, essa porta sempre estará aberta para vocês, para a equipe de vocês. Ali a gente tem outro estúdio que eu tenho certeza que também estará de portas abertas para receber você. E você que ficou conosco até agora, é para cá, não é para aquela câmera ali, é essa câmera aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Na próxima semana estaremos de volta. Fique agora com os nossos patrocinadores, invistam nele, sejam clientes deles, que é eles que fazem isso aqui acontecer. Tenham uma boa noite. A exemplo da Lojinha da Mamãe, também está aqui conosco, nos ajudando, Topnet Marajó, também está o posto Pedro Henrique, também nos ajuda a Esporte Vaz, também está aqui conosco a Camila Ramires Estética Facial, também nos ajuda aqui o nosso querido vereador Zé Minha Moraes, responsável pela Medianet, também pelo monitoramento 24 horas, também está aqui conosco a Casa do Criador da minha amiga Zandra, também está aqui conosco a Renata Rose Neo Design, também nos ajuda a Físio Saúde do meu amigo Erandi Monteiro, também do meu amigo Veríssimo Nascimento, também está aqui a Dona Bila Cuscuzeira Tapioqueira, que inclusive essa semana comemorou 3 anos aí, e eu estou aguardando ela aqui nessa mesa, nesse mesmo horário, nesse mesmo estúdio. Também está aqui nos ajudando a Ciclomotos da minha amiga Ellen Patrícia. Também nos ajuda a Instrumentop. Jesus é o dono do lugar. Quero deixar um abraço especial para o meu amigo Egberto Sarmento. Também está aqui conosco a Carol Calçados e Esporte. Um abraço agora para a Carol, para a Dona Nani, para o Caicó, para o Neto e agora para a Jade também. Tem que estar aqui. Também nos ajuda aqui a Super Gás Brás Marajó do meu amigo Pacheco agora é Pacheco da Água e do Gás, do meu amigo Joãozinho, apenas R$ 135,00 em qualquer localidade de Soure, qualquer bairro. Também está aqui nos ajudando a nossa querida vereadora Silvia Leal e também nos ajuda aqui a AC Pisos e Revestimentos, o lugar que você encontra tudo em um só lugar. Também está aqui nos ajudando Instituto Caruanas do Marajó Cultural e Ecologia. Deixar um abraço aí apertado para o meu amigo Rubens Amorim, secretário de Meio Ambiente. Também está aqui nos ajudando... Eu estou no tempo, Neto está em outro. Lavanderia Lavati, da minha amiga Alessandra, também da minha amiga Adna. Olha, falar em Lavati, eles são os responsáveis por lavar as redes da Estação Soure. São nossos parceiros, né? Da Estação Soure. Rapaz, aqui nós só nos juntamos com os melhores. Também está aqui nos ajudando a Paragás, também nos ajuda o nosso querido vereador lá de Salvaterra, o querido doutor Juan Monteiro, o homem dos projetos. Tem mais alguém aí?